que você possa acompanhar comigo a leitura, porque é importante nós entendermos a história para chegarmos naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Vamos ler em Gênesis capítulo 12 e também o capítulo 13, que vai complementar a mensagem. Hoje o tema dessa mensagem é: Deus é o mesmo, porém os propósitos são diferentes. Amém? Deus é o mesmo, porém os propósitos são diferentes. Que bom que são diferentes, né? Porque nós somos diferentes, não poderia ser igual. E dentro disso, hoje, se você observou, prestou atenção, que eu creio que você prestou atenção, você é inteligente, você já percebeu que teve alguns louvores que falou sobre propósito, né? Falou de força, falou de poder, falou de luz. E eu gostaria de chamar o Flávio. Flávio, você pode vir aqui, meu irmão. Ô, irmão abençoado, vem tocar aqui para Jesus. Deixa o Senhor continuar te usando aí. E nós vamos falar muito de propósitos nessa manhã. Mas não o nosso propósito, né? Mas o propósito do Senhor. Porque nós sabemos, queridos, que nós fazemos planos. Quem aqui faz planos? Todos nós fazemos planos. Todos nós temos planos, né? Pensamos em algo, imaginamos algo, desejamos algo. Porém, existe uma resposta certa se isso vai dar certo ou não, né? E nós precisamos entender quais são os planos que nós temos que entrar neles e aqueles que nós não temos parte com ele. Porque às vezes nós achamos que algo é muito bom, mas Deus já sabe lá na frente. Amém? Vamos ler aí então Gênesis capítulo 12, do versículo 1. Eu vou falando para vocês até aonde, tá bom? Diz assim, ó, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, as almas que lhes cresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Vamos lá para o capítulo 13 agora. Subiu, pois, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, os pastores do gado de Ló. Os cananeus, os perezeus, habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, e estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? E bem rapidinho, né, irmãos? Porque é bem grande, bem extenso. Mas é importante entendermos a história. E o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, meu amado, minha amada? O Senhor é um Deus de propósitos. Só que para que o Senhor realize os propósitos que Ele tem na nossa vida, nós precisamos entender, sermos direcionados e obedientes ao que o Senhor nos dá como direção, dentro do seu propósito, dentro do seu plano para as nossas vidas. E aqui nós vemos que Abraão, ele foi chamado por Deus, Deus o chamou. Então, quando Deus tem um propósito para nós, Ele nos chama. Amém? Você foi chamado aqui? Eu fui chamado. Você já foi chamado para um grande propósito. Então, o Senhor já te chamou, como Ele fez com Abraão. Só que o Senhor chamou Abraão ali, e o Senhor deu um direcionamento para Abraão, e Abraão tinha que obedecer aquilo que o nosso Deus tinha falado a ele. E o Senhor disse para ele assim: olha, Abraão, sai da tua terra. Foi a primeira ordem que Deus deu a Abraão. Abraão estava numa terra. Eu e você, nós estamos em um lugar, não estamos? Nós estamos aqui na igreja, é certo, é fato. Mas nós estamos num tempo, nós estamos numa terra, nós estamos num momento. Abraão estava vivendo em uma terra, ele estava vivendo no momento em um lugar. Só que Deus fala para ele: sai da onde você está e vai para um outro lugar. É um outro tempo, é um outro processo que eu tenho contigo, Abraão. E Deus dá uma segunda ordem para ele. Você vai sair da tua terra, foi a primeira. A segunda ordem, ele disse: sai do meio da sua parentela, dos seus parentes. Saia do meio da sua família. Deixe a sua família. E Abraão, então, ouve aquela ordem de Deus. E Deus fala para ele assim: sai do meio da tua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, temos aí 3 ordens de Deus. Primeira, sai da tua terra, Abraão. Mostra para nós que nós temos que ter um posicionamento para entrar no propósito de Deus. Porque muitas vezes Deus vai nos chamar para um propósito, mas nós temos que nos posicionar diante desse propósito. Nós precisamos desejar entrar nesse propósito. Porque Deus muitas vezes te chama para algo, mas muitas vezes você fica ali: será que eu vou? Será que eu não vou? Não, vai. Né? O Filho de Deus tem que se ligar e obedecer, porque o propósito do Senhor, como nós lemos, não são frustrados. Se Ele está chamando, Ele vai cuidar, como Ele fez com Abraão aqui. Só que na segunda ordem que Deus dá para Abraão, Abraão não faz totalmente aquilo que Deus falou para fazer. Então Abraão, ele se posiciona, ele entra no propósito com meio pé. Sabe? Ele não entrou com os 2 pés, ele entrou só com um. Né? Ele não foi totalmente dentro do propósito que Deus tinha dito para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele leva Ló com ele. E Deus diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E Ló era o que dele? Era parente, meu irmão. Era sobrinho dele. E Ló, ele não tinha nada a ver com o propósito que Deus tinha com Abraão. Só que Abraão, ele age dessa maneira. Talvez ele tinha um amor tão grande por Ló, ele queria tanto a presença de Ló ali, ele não queria deixar Ló, porque Ló para ele era uma pessoa muito importante. E eu sei o quão é difícil deixar muitas coisas para a gente entrar no propósito de Deus. Existem coisas que para nós é difícil. E a palavra do Senhor diz que aquele que não negar a si mesmo não é digno do Senhor. Aquele que não deixar pai e mãe e seguir a Senhor não é digno de estar no propósito, do plano de Deus. Então, queridos, o Senhor está dizendo para nós, Ele está nos chamando para um propósito, Ele tem um propósito para mim e para você. Mas nós precisamos ouvir a sua voz, entrar no propósito, e Ele está dizendo: deixe para trás o que precisa ficar para
trás, porque o que eu tenho para você é com você. E ele tinha algo com Abraão. Não era Abraão, Sara e Ló. Ele não disse, alguém viu aqui escrito, leve Ló? Não, né? Deixe, afasta-se da sua parentela. A parentela aqui representa muito, sabe o quê? O sentimento, né? Porque nós temos amor pelos nossos parentes, nossa família. Elas têm um significado importantíssimo na nossa vida. Por quê? Porque é dentro da família que a gente adquire uma estrutura. Mas chega um momento que a gente precisa se desprender de algumas coisas para viver o novo de Deus. Então, você sabe aí o que você precisa se desprender. Então, Deus está dizendo para você, olha, eu tenho um plano para a tua vida, um propósito para você, estou te chamando para ele. Deixe para trás o que precisa deixar para trás e siga caminho, porque eu vou mostrar qual é a terra. Existe uma nova terra. Amém? Se existe uma nova terra, você precisa o quê? Caminhar para saber onde é que está essa nova terra. Não é para ficar sentado esperando, tá? Deus me chamou, e aí, Senhor? Só ficar perguntando para o Senhor. Não, faz a tua parte, vai caminhar, vai seguindo o caminho, vai à frente aí, vai em frente, né? Nós cantamos aquele louvor, tu és a minha luz, né? Contigo eu irei. Então, quer dizer, a luz está ali, Jesus está ali, Deus está ali. Deus está falando para Abraão, sai. Ele está caminhando. Conforme ele caminha, a luz vai mostrando o caminho. É bem por aí. Então, a parte de Deus e a nossa parte. Então, o plano dele, o plano de Deus, é ele quem chama e ele quem direciona o que nós temos que fazer e como fazer. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o plano é com você, tá? O plano é com você. Deus está deixando bem claro. O plano que ele tem é com você. Não leve o que é para deixar para trás. Terceiro ponto aqui que nós vemos. Então, Abraão vai, sai da terra, faz aquilo que Deus falou, leva Ló com ele, né? E eles tinham muitas coisas, queridos. Eles tinham gados, eles tinham pessoas, eles tinham muitas coisas. Só que chega um momento que eles começam a ver que não dá para os dois ficarem juntos. E aí a gente percebe o resultado da desobediência. Ou o resultado da teimosia, né? Porque muitas vezes a gente tem um propósito, Deus tem um propósito com a gente, e a gente fala assim, eu vou levar fulano junto comigo nesse propósito. Porque fulano vai me ajudar, fulano vai ser uma bênção na minha vida, fulano vai me fortalecer quando eu estiver triste, fulano vai orar comigo quando eu precisar de oração, fulano vai estar ali do meu lado, eu estou tranquilo. Sabe, queridos, quando o propósito é com você, Deus vai te falar se você deve ou não levar fulano, se você deve ou não fazer as coisas. Deus é o Deus que te direciona no que é certo e no que é errado. E no caso aqui não era para ter levado Ló, mas Abraão levou e ali ele sofre uma consequência da atitude dele, de teimosia. Por quê? Porque quando chegou na terra onde eles estavam ali, e eles começaram a ficar juntos, a habitar juntos ali, eles perceberam que a terra era pequena para os dois juntos. A terra era pequena demais para tudo que eles tinham, para as pessoas que eles tinham, por tanto de gado, por tanto de pastores. E ali começa, então, uma discussão. E muitas vezes os problemas vêm porque a gente entra no problema. Porque a gente não faz aquilo que é para fazer. Porque a gente sai da rota de que Deus falou para a gente estar. E ali, então, o que a gente começa a perceber? Que havia ali uma briga por conta de terra. E o que o Senhor quer dizer para nós nessa manhã? Que tem terra para todo mundo, meus amados. O nosso Deus é dono do universo. Se Ele tem um propósito diferente para mim, um propósito diferente para você, Ele tem terra para mim e terra para você. Você não precisa se preocupar com a terra do vizinho. Nós não somos sem terra. Né, queridos? Nós não somos sem terra, nós estamos em Deus, então nós temos tudo o que precisamos. Já está pronto, já está consumado.
Então, o que Deus tem para o outro, glorifique a Deus por isso, pela terra do outro. Mas foque na sua terra. Foque naquilo que o Senhor tem para você, que é o melhor para a sua vida. E aí, então, numa conversa entre eles, ali eles começam a ver que estava difícil conviver na mesma terra, porque não era o mesmo propósito. Eu creio que ali, então, caiu a ficha de Abraão. O que eu fui fazer? Não é? Por mais que ele gostava de Ló, por mais que Ló era uma pessoa especial para Abraão, ele começou a entender o propósito que Deus tem para mim não é o mesmo que Deus tem para você. Não adianta nós arrastarmos isso, porque não vai dar certo. Nós só vamos nos machucar, nós só vamos entrar em discussões, em coisas vãs. Sabe, quando nós não entendemos que Deus tem um propósito para cada pessoa, nós ficamos nisso. Nós até como igreja, está acontecendo tanta coisa na vida do meu irmão, você fica tão preocupado com a terra do seu irmão, que você não quer saber qual é a terra que Deus tem para você. E Deus está lá, estou te chamando para a terra que eu tenho para ti. Mas você está ali preocupado com a terra do vizinho. Abençoa. Senhor, prospera, abençoa. O propósito é diferente. Mas Deus não está falando que não tem propósito conosco. Deus está falando, eu tenho propósitos com todos. Eu tenho terra para todo mundo. Então, se você estava achando que não tem terra, hoje Deus está falando, Deus tem uma terra nova para você. Deus tem um propósito específico para a sua vida. E se alegre nesse propósito. E não apenas se alegre, entre nesse propósito e vai. Vai com força, vai com vontade, vai com ânimo. Vai focado no propósito. Que era o que Deus estava falando para Abraão. Vai, Abraão, porque eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E ali, então, os dois começam a conversar e Abraão começa a perceber, não, eu não quero ficar nessa discussão, eu não quero. Eu entendo que Deus tem algo diferente para mim. Abraão entendeu ali. E sabe, queridos, Deus, Ele conhece os corações, nós não conhecemos. Nós podemos gostar muito, muito de pessoas, que isso faz parte do propósito de Deus. Nós temos que amar as pessoas. Mas conhecer o íntimo de cada um é somente o Senhor que conhece. E o Senhor já sabia como estava o coração de Ló. E o Senhor também sabia como era o coração de Abraão. E Ele sabe como é o nosso coração. Nós conhecemos as pessoas quando as coisas apertam, não é? Quando as coisas apertam. E então ali começou um aperto, um problema. E aí Abraão começou a ver Ló. E eu acho que ele pensou, ixi, Ló, eu gostando dele, mas o negócio está pegando aqui. E às vezes acontece isso com a gente também. Mas não é porque é para separar, não olhar mais na cara, não é isso. Mas é para entender, vamos fazer o seguinte, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Deus é o mesmo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que dê tudo certo na sua vida. Mas segue o teu propósito, eu vou seguir o meu e Deus vai nos abençoar e nós vamos prosperar e vamos avante. E um dia a gente se encontra, né? Porque vai ter momentos que nós estamos aqui e daqui a pouco a gente não está mais. Porque nós não somos guiados pelos momentos, pelas coisas que acontecem, pelo externo. Nós somos guiados pelo Espírito. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos que seguir aquilo que o Espírito direciona. E muitas vezes ele vai direcionar para ficar ou ele vai direcionar para ir embora. Calma aí, irmãos. Não estou falando que eu vou embora, não. Fica tranquilo. Não é isso, não vai levando para esse lado. Tenha discernimento aí. Estou falando do propósito de Deus aqui. Mas nós temos que estar ligados. Por isso, o fato de não nos prendermos às pessoas. Por mais que a gente ame as pessoas, não fique preso a elas. Porque vai ter propósitos que você não vai levar essas pessoas e nem ela vai te levar. E nós precisamos entender o porquê que acontece isso. Outro ponto importante que nós vemos aqui. Ló tinha uma visão diferente de Abraão. Porque quando o Senhor, ele começa a falar ali com Abraão, e Abraão começa a cair a ficha dele e ver que não vai dar certo os dois juntos, ele então tem uma sabedoria, né? Uma sabedoria para solucionar aquele problema. Ele percebe, não, isso vai dar ruim e eu não vou me sujeitar a essa situação.
Quando você vê o problema, saia do problema, não entra mais no problema, meu irmão. Tenha discernimento. Abraão teve discernimento. Ele viu que estava ficando difícil e ele não queria brigar com Ló. Ele não queria discussão, ele não queria isso. Porque toda discussão vai gerar feridas, marcas profundas. E ele não queria isso. E então ele fala, vamos fazer o seguinte? Escolhe aí. Para onde você quer ir? Aonde você decidir ir? Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, então, Ló, ele olha. Eu vou trazer aquilo que o Senhor falou comigo, queridos. Ló, ele tem uma visão diferente de Abraão, porque ele olha, vamos dizer assim, para o externo. O externo chamou muita atenção de Ló. Porque ele olha as campinas, ele olha as coisas verdejantes, né? Ele olha assim na frente dele, assim, algo muito lindo, maravilhoso. E ele fala, eu vou para lá. Né? Em nenhum momento você vê aqui, eu não consigo nem imaginar Ló perguntando para Deus para onde ele tinha que ir. Por que eu estou falando isso? Porque quando você não está dentro de um propósito e está seguindo por seguir, você não está focado no que você tem que fazer. Então, aí você decide para onde você quer ir do seu jeito. E eu vejo Ló muito assim, sabe? Por quê? Porque o propósito era com Abraão. Abraão arrastou Ló. Mas Ló não estava ligado no propósito. Então, ele estava indo... Sabe quando a pessoa... vamos embora, vai. Segue aí. Entra aí, sabe? Quando a pessoa fala assim... A pessoa tá dentro do trem, né? Entra no trem, lá pega carona, não sabe nem o que está acontecendo, não é mais ou menos assim? Então, tem gente que é assim. Você chama, vai, não sabe nem se é isso, se não é, não orou, não buscou, não entendeu? Não está na mesma visão. E Ló não estava na mesma visão que Abraão. Então, Ló vê a beleza, as campinas, ele fala, eu vou é para lá. E aí, Abraão fala, beleza, você escolheu lá? Só que Abraão olha, gente, quando você sabe quem é Deus na sua vida, ele não se preocupou se era para a esquerda ou se era para a direita. Por quê? Deus foi bem claro com ele, falou assim, eu vou mostrar a terra que eu tenho para ti. Então, independia da decisão de Ló, se Ló escolhesse para a esquerda, porque realmente era para Abraão ir para a direita, entendeu? Então, Deus colocou ele novamente no propósito, ele voltou para o propósito original. Ele entendeu, eu creio que ele se arrependeu, porque ele percebeu que estava tendo consequência, não ia dar certo. Ló vai para o caminho dele, Abraão vai, continua seguindo o seu caminho. E aí Deus fala para Abraão, agora é sua vez, Abraão, olha. E eu quero que você leia comigo essa parte que é muito interessante, queridos. Eu fiquei assim, admirada, como que Deus é perfeito. No versículo 19, olha a visão de Ló. Olha como é diferente o negócio aqui, Capítulo 13, versículo 19, diz assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma. Então, quer dizer que ia vir uma destruição para onde Ló ia. Vai vendo aí, gente, como Ló estava perdidinho. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, quer dizer, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, versículo 11, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Olha aqui no versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló estava indo para o caminho de destruição. Olha que visão pequena, visão longe do propósito. Ele não tinha noção de onde ele estava indo. Então a gente percebe que a diferença de um propósito em Deus e você seguir a sua vontade no que dá. E olha só, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Tipo assim, agora vamos conversar, Abraão, de novo? Vamos lá, vamos voltar. Deus é muito maravilhoso, queridos. Ele nos chama de volta, vamos lá, vamos acertar, vamos ajustar aí, vamos lá. Então o Senhor chama Abraão e diz assim, levanta agora os teus olhos. Eu achei interessante, levanta os teus olhos. Queridos, as coisas, os propósitos de Deus é coisas altas.
que é para levantar os olhos e olhar lá em cima, ó. Levanta os olhos. Abraão, antes de entrar no propósito, estava olhando o quê? A volta dele. Ele foi, tá bom, Senhor, entendi, o Senhor tem um propósito. Mas eu estou preso ainda, aqui, ó. No que está à minha volta, a minha família ainda me prende, algumas coisas ainda me prendem. Deus está falando, ó, povo meu, igreja, Bela Vista, levanta os olhos, meu povo, olha para as coisas do céu, olha para as minhas coisas, entenda que sai do natural, sai do natural. Levanta os olhos e olha o que Deus fala para ele, desde o lugar onde você está. Ó, olha aqui para mim. Desde o lugar que você está, aqui é onde você está, amém? Desde o lugar que você está. Para o lado do norte. Epa! Para o lado de lá. Para o sul. Para o oriente. Para o ocidente. Eita, que visão é essa, meu Deus? Não é uma visão limitada. Às vezes a gente só está olhando aqui, ó. Só aqui, ó. E Deus está falando, o propósito que eu tenho para você é tão grande. Mas é tão extenso, que é tipo assim, é norte, leste, sul. Entendeu? É coisa grande. Não é só aqui, meu querido. É muito além do que você está vendo. Sai dessa visão pequena. Deus é um Deus de grandeza. O mesmo Deus que chamou Abraão é o Deus que te chama. Ele tem propósito grande contigo. E ele fala para Abraão, olha, Abraão, o que eu tenho para você. Olha o que eu tenho para você. Versículo 15, porque toda essa terra que você vê, então quer dizer que quem tem que ver somos nós. E a gente vê como a grandeza de Deus, com olhos de fé, meus irmãos. É crendo. Você está vendo essa igreja lotada? Eu tô. Amém? É assim. É com olhos de fé, o propósito de Deus, coisas de Deus é com fé e não por vista. Já começa a ver aí. Já começa a ver aonde que é essa terra que Deus está te levando. Já começa a entender que a proporção dessa terra é grande. Não é terra pequena, não. E não é essa terrinha que você e eu estamos agora. Existe muito mais. Há muito mais que isso. Nós cantamos isso. Porque toda a terra que você vê, te hei de dar a ti. E a descendência para sempre. O Deus do propósito, quando Ele te fala para ir, Ele te dá. Ele te supre. Porque Ele falou para Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Se Deus está chamando, se Deus está direcionando, se Deus está conduzindo a sua vida, Ele está dizendo, eu sou contigo. Eu abençoo quem te abençoa e amaldiçoo quem te amaldiçoa. Eu sou seu juiz, eu sou seu provedor. Eu vou te direcionar, eu estou contigo. Você não vai sozinho nessa terra. Você não vai ficar sozinho nessa terra. E eu vou estar contigo para sempre. Versículo 16. E farei a tua descendência como o pó da terra. Irmãos, o que é isso? Pó da terra. Você consegue contar pó da terra? Nós estamos falando de muita gente aqui. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ninguém consegue contar o pó da terra, irmão. Ninguém vai conseguir contar o que Deus vai fazer com você. Nem você mesmo. Vai ser tão poderoso que você não vai conseguir nem falar, explicar em palavras. Porque as coisas de Deus não dá para explicar. Não dá para explicar, é coisa doida, é coisa louca. Mas é certa. Tem sentido. É loucura para os homens, mas é sabedoria, é verdade, é certo. Também a tua descendência será dessa forma. E olha aqui, versículo 17. Levanta-te, Deus está falando nessa manhã. Está entendendo? Eu tenho um propósito com você, então vamos começar a entrar nesse propósito de fato? Levanta-te, desperta, desperta para esse propósito, toma o teu posicionamento, entende e entra no propósito, percorre essa terra, oh meu Deus do céu, a terra é grande e Deus está falando, vai Raquel, levanta e percorre minha filha, Jéssica, levanta e percorre a terra, para todos os lados. Toma posse, Rubernei, da sua terra. Todos os lados. Sabe?
Sabe quando você entra numa casa maravilhosa? Imagina, chega uma pessoa muito rica, muito, muito rica, e ela milionária, sei lá, ela tem muito dinheiro, ela chega e fala assim para você, ó, vem cá, essa casa aqui é tua, pode entrar. Tudo que você tocar nessa casa, por onde você entrar nessa casa, é tudo seu. Mas você tem que entrar e tomar posse de tudo para ser sua. É isso que eu estou falando, meus irmãos. Deus está falando, eu sou rico, eu te dou a terra, e a terra de Deus não é pequenininha não, para construir aquela casinha, não é isso não, irmãos. É terra grande, também não é aquela casa que você vai construir assim, uma grudada na outra, né? Você não precisa dividir nada. E é terra grande, é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É na minha proporção. Grande, irmãos. Deus é Deus de grandeza. O propósito dele é grande pela sua vida. Oh, meu Deus do céu. Então Abraão levanta, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura. Porque a ti a darei. Às vezes você está dentro do propósito, mas você ainda não percorreu os comprimentos e as larguras. Você está só no comecinho do propósito. Só na entradinha da terra. E Deus está falando, vem, percorre o comprimento e a largura. Porque existe uma profundidade ainda desse propósito. E assim fez Abraão. E assim vamos fazer nós nessa manhã, amém? E para encerrar, Abraão mudou as suas tendas. Ele teve uma mudança. Outra mudança. Ele saiu, né? Foi a primeira. Depois ele mudou de novo. E quantas vezes for necessário mudar, a gente vai mudar. Desde que a gente esteja no mesmo propósito que Deus tem para nós. E ali, então, ele fincou a tenda dele. Ali, então, ele entendeu. Ô, Senhor, tá bom. É para parar aqui, aqui eu paro. A hora que for para sair, o Senhor vai me mostrar, eu vou fincar a tenda em outro lugar. E é assim que Deus faz. É no tempo dele, do jeito dele. Fincou ali a tenda e habitou naquele lugar. E ali edificou um altar ao Senhor. Ele nunca esqueceu quem era o Senhor na vida dele. O Deus do propósito. Para o propósito de Deus se cumprir, a gente precisa entrar nele, mas ele precisa estar conosco todos os lugares que a gente for. E sempre edificarmos um altar para ele, glorificando o seu nome, engrandecendo o seu nome. Fique de pé, meu amado. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos seus propósitos, que são propósitos perfeitos. Obrigado porque o Senhor conhece, Senhor, nosso coração. O Senhor sabe se a gente está preparado, se a gente não está. E se não tiver, Ele prepara, meu amado. Fica tranquilo. O propósito de Deus não se frustra. E Deus, quando Ele fala que Ele vai fazer uma coisa, o homem pode falar que não. Se Deus falou, está falado. O propósito de Deus só não se cumpre na nossa vida se a gente não obedecer à direção de Deus. E não é porque Deus não fez, é porque nós decidimos não fazer o que Deus mandou fazer. E o Senhor está aqui para nos guiar a esse propósito. E de tudo isso que eu disse nessa palavra, por meio do Espírito, queridos, tudo aquilo que o Senhor ministrou, o que mais o Senhor nos chama a atenção é, deixe para trás o que precisa ser deixar para trás. Entenda que agora é um novo tempo. Às vezes a gente está tão preso, a gente não vai conseguir entrar numa nova terra. Existe uma novidade que nós precisamos estar leves, livres para entrar nela. Leve só o que Deus mandar você levar. O que não for para levar, deixa para trás. Não se prenda a essas coisas. Segue caminho. Segue caminho porque Ele vai te direcionar, Ele vai te abençoar, Ele vai prover. Porque o Deus do propósito, Ele não apenas te conduz um propósito, mas Ele te dá tudo que você vai precisar nesse propósito. Foi assim com Abraão. Queridos, de duas pessoas, Abraão e Sara, ele fez multidão. Você tem noção? Nação. O que Deus não faz comigo, com você, meu amado? Porque não é sobre nós. Não é sobre Abraão, não é sobre Sara. É sobre o Deus de Abraão e o Deus de Sara. É sobre o Deus da sua vida. Não é sobre você. Não é sobre mim. Porque nós, aos olhos humanos, queridos,
Nós somos fracos, nós somos frágeis, mas em Deus somos fortes. Em Deus podemos fazer proezas, Ele diz na sua palavra, e é isso que Ele quer conosco. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ah, mas eu tenho tantos anos, minha fase já passou. Quem te disse isso? Aonde está escrito isso? Deus faz novas todas as coisas, Deus dá vigor ao fraco, Deus fortalece os cansados. Deus olha para você como você não olha para você. Deus vê o que você não enxerga em você. Ele te ama. Oh, aleluia. Nós vamos adorar. Vamos adorar e vamos entrar nesse propósito. Você quer isso? Eu quero. Eu desejo. E eu tomo posse mesmo. Eu estou indo para a direita, eu estou indo para a esquerda, eu estou tomando posse mesmo, sabe? Eu desejo isso. Eu não quero terra do meu irmão, mas a minha eu quero. A que Deus tem para mim eu quero. E eu quero me alegrar com a terra do meu irmão. Eu quero que ele prospere. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele cresça, que ele se desenvolva. Que Deus use mesmo a vida do meu irmão. Porque ele vai edificar a minha vida também. Mas eu quero aquilo que Deus tem para mim. Você precisa querer o que Deus tem para você. Você precisa se empenhar no que Deus tem para você. Descansa o seu coração no que Deus tem para você. Abençoa o teu irmão e segue o teu caminho. É o mesmo Deus, mas são propósitos diferentes. Entenda isso. Aleluia, aleluia. Abraão e Sara teve que apresentar a Deus a nação, as nações, as pessoas. Abraão e Sara teve que apresentar a Deus os seus frutos. Todo o propósito é com um propósito. Deus não te chamou, Deus não me chamou para algo para nós mesmos. Deus tem amor a vidas, a almas. Deus quer que nós alcancemos multidões. Deus quer que alcancemos nações, que nós vamos proclamando o teu nome, as gerações, fazendo diferença, é tomando posse da terra que não conhece, da terra que ainda não ouviu falar, as boas novas de salvação. É para isso que Ele nos chama, é para isso que Ele nos dá propósitos, para alcançar vidas e para apresentar diante dEle os frutos, queridos, os frutos. É só para isso. Porque Ele nos escolheu e nos compartilha a sua vontade, o seu propósito conosco. Ele pode fazer isso sozinho, mas Ele contou comigo e conta com você. Você é tão especial, você é tão importante, meu irmão. Para de ficar pensando: eu não sou nada, Deus não tem nada para mim, Deus só tem para o outro. Para de olhar para o outro, olha para você, olha para o alto, faça como Abraão, levante os olhos e olhe para Deus, porque aí você vai entender o que Deus tem para você, e você vai olhar para o outro e vai ficar alegre pelo outro. E sabe o que vai acontecer quando a gente percorrer cada um a sua terra? Lá na frente a gente vai se encontrar. Lá na terra prometida. Lá no céu. A gente vai se encontrar, irmãos. E eu vou trazer os meus frutos. Você vai trazer o seu. E juntos o Pai vai olhar e falar: que lindo, meus filhos, que lindo que você fez com o propósito que eu coloquei sobre ti. Que lindo, meus filhos, quando vocês amaram o seu próximo. Que lindo quando vocês foram capazes de perdoar os seus irmãos. Abraão, quando olhou para Ló, disse bem assim: não vamos brigar, não vamos brigar, porque nós somos irmãos. Sabe, queridos, amar o próximo é muito importante. Se você quer viver o propósito de Deus, você precisa amar. Você só precisa amar.
É simples, mas é difícil, né? É difícil amar. É fácil amar quem a gente ama, mas aqueles que a gente não vai muito com a cara é difícil. Mas sabe por quê? A tua visão ainda está pequena. Peça a Deus visão celestial, visão de Deus, visão de amor. As coisas vão mudar, pode ter certeza. Você será capaz de olhar para o teu irmão com olhos de amor e falar: ó, vamos junto aí, meu irmão. Você pode ir para tua terra, eu vou para a minha, mas nós vamos se encontrar. Porque se a gente não se der bem aqui, como vai se dar bem lá? Como você vai viver lá? E lá será apenas uma terra, uma única terra, e nós vamos viver todos juntos. Essa vai ser a diferença. Nós só estamos sendo preparados para ir para lá.